Fala galera, beleza? Mais um Pergunte ao Guru, o vídeo que eu respondo as dúvidas que você deixa aqui embaixo. Então se você tem dúvidas a respeito de ciclismo, bike, tudo a respeito de... tem relacionado com isso, deixa aqui embaixo que na semana que vem eu vou responder a sua pergunta, beleza? Bom, primeira pergunta aqui do Michele Liberti. Fala Guru, beleza? Explica pra gente sobre reach e stack. Como o reach e o stack influenciam na geometria da bike. Na verdade, essas denominações foram criadas para falar a respeito de geometria e bike fit. Por quê? Há alguns anos atrás nós tivemos algumas mudanças na geometria das bikes road, das bikes de speed, que antigamente eram totalmente quadradas. Então a gente tinha uma bike que tinha um comprimento de 53, né? Da distância do seat tube, ou seja, do tubo de selim até o tubo da caixa de direção, e a altura era a mesma. Então a maioria das pessoas, né, usavam as bikes desse jeito, que são as bikes de geometria tradicional. Com o advento das bikes Sloop, onde você tem aquela diferença onde o top tube, né, ele faz isso, ele sai e ele desce assim, a geometria compacta foi criada pela Giant. Os caras criaram essas medidas que são o stack e o reach. Eu vou mostrar para vocês, vou deixar aí no vídeo um esquema do que é o stack e o reach. Então é a distância do movimento central até onde você encontra com o top tube mais no ângulo de 90 graus. E o reach é exatamente a distância desse encontro, né, entre esse ponto com a caixa de direção. Então é como se fosse ali um triângulo, né, com esse ângulo de 90 graus. Isso aí foi utilizado para fazer com que nós tenhamos uma facilidade para o bike fit e para medidas em quadros que não seguem aquele padrão tradicional, que hoje quase todos os quadros não seguem mais aqueles padrões tradicionais. E aí vem a questão de bike fit, que é uma coisa absurda de quantidade de informações. A gente já fez vídeo aqui, vários vídeos de bike fit, e alguns caras usam o stack e o reach para fazerem o quê? Para se basearem para sugerir o tamanho da bicicleta. Então é uma forma bem interessante de você chegar e sugerir o tamanho de bicicleta. Hoje nós temos várias e várias técnicas, mas essas são as medidas de stack e reach de uma forma bem simples. Não sou bike fitter, tô falando para vocês o pouquinho que eu conheço aí, tá? Bom, mais uma pergunta aqui do Nelson. Usar selante em câmara de ar 700 por 28 vale a pena? Então, Nelson, é uma coisa que sim, eu acho que usar selante na câmara de ar de road é uma coisa que eu acho que fica muito pesado. Tem algumas pessoas que eu conheço que usam, funciona, veda aqueles microfuros, mas é uma coisa que vai fazer com que fique muito pesado. Então algumas câmaras de ar que com o selante vai ficar uma coisa que não é tão legal. Eu já usei assim, achei que fica estranho, e eu acho que é muito mais interessante você usar tubeless, mesmo na bike road. Eu uso o sistema tubeless. Tem inconveniente, tem furo? Sim, como todas as vezes. Às vezes começa a vazar o furo e veda, às vezes não veda, eu tenho que pegar, abrir o pneu, remendar, né? Até o pessoal já tem emendando com outra pergunta, mas eu não lembro de quem. Como é que você faz para arrumar um pneu de road que fura e não veda com o selante? Você tem que abrir o pneu e colocar um manchão ali. Você pega a parte onde está o furo, você lixa, né? Primeiro você passa querosene ou alguma coisa para tirar o líquido, depois você lixa, coloca a cola e coloca um manchão, igual que você remendar uma câmara de ar, põe o pneu e o pneu vai rodar tranquilamente na maioria dos casos. Mas é raro isso acontecer. Normalmente ele veda, o líquido ele veda os furos, quase todos os furos, tá? Então eu acho assim, se você não tem uma outra opção, pode tentar, mas eu acho uma coisa que fica meio estranho no feeling da bike lá. Bom,
Vamos lá. Essa aqui é legal. Do Jefferson. Boa tarde. Que fita de guidão de speed você usa e ou recomenda? E quais as diferenças? Então, tem muitas marcas, muitos tipos, muitas fitas, né? Então, assim, eu tenho em uma bike minha aqui, uma fita, cara, aquelas fitas mais simples, mais baratas de espuma, eu nem lembro da marca. Se eu não me engano, a marca é Good Horse. Eu tenho aqui até um negocinho da marca. Aqui, ó. Good Horse, cara, é uma fitinha bem baratinha, bem simples, está durando muito tempo e ela é bem macia. Eu gostava das fitas da Deda, aquelas fitas bem antigas, né? Eu vejo às vezes os caras usando umas fitas de umas marcas aí, que eu nem vou falar o nome, que eu já tive também, mas ela vai descascando, vai estragando, né? Então eu acho que assim, não vale a pena o investimento de ser gastado quase R$200 numa fita de guidão. Sendo que você compra uma fita de guidão legal, decente, mais barata, que tem um toque legal, então você tem que pegar a fita e ver o que você gosta. Eu gosto de uma fita, dessas fitas de espuma mesmo, são as 3 fitas que eu tenho nas minhas bikes. Nas 3 bikes que eu tenho são essas fitas aí. Beleza? Fala, Guru. Quero usar um câmbio e um passador XT com um cassete NX, corrente GX e coroa SRAM, todos de 12 velocidades. Vai funcionar? Se for tudo... Se você não quando você vai fazer o mix de SRAM com Shimano, você tem que lembrar que é o seguinte, o trocador e o câmbio tem que ser da mesma marca. Então se eu quero o trocador um Shimano XT de 12 velocidades e um câmbio Shimano XT de 12 velocidades, e quero usar um cassete com o 10, que o COG 10, né, que é a ideia da SRAM em relação ao Shimano, não tem problema nenhum, você pode usar. Agora com a entrada do micro spline, né, com o novo padrão da Shimano de 12 velocidades, a gente vai ter... Então você pode usar desde que você não misture o trocador com o câmbio de marcas diferentes. Se for da mesma marca, não tem problema nenhum. Questão de corrente também. Dá para você usar correntes... a questão da corrente da SRAM, que é um pouquinho diferente a corrente da SRAM de 12. Mas na questão de 11 velocidades, pode usar corrente de qualquer marca. Eu tenho bike que o grupo é Shimano e uso corrente SRAM. E eu tenho uma bike que o grupo é SRAM e uso corrente de outras marcas. Então não tem problema nenhum de 11 velocidades. E outra pergunta que tem relacionada a isso. Do Pedro Brasil. Guru, o que você acha do COG de 10 e de 9 nas mountain bike? Sofrem muito? Tem perda de potência? Ou é como se fosse o COG 11 com uma coroa maior? Eu acho muito legal. O COG, eu tenho, na minha mountain bike eu tenho um COG, um cassete 946. Muita gente fala assim, rolagem, não sei o que, você tem uma perda de eficiência. Essa foi até uma justificativa da Shimano para não fazer um COG menor, e da SRAM para não fazer um COG 9. Mas o que acontece? Você usa aquilo ali muito pouco, ainda mais a gente que é amador. Dificilmente você vai ficar naquela marcha, e mais às vezes você precisa, né? Então você vai ter um chainline meio ruim, mas o 11 também vai ter um chainline meio ruim, e você vai conseguir usar todas as outras marchas do cassete de uma forma mais equilibrada. Então quando você tem um cassete 950 ou 9, eu tenho um cassete 946, então eu posso usar uma coroa não tão grande na frente, porque a relação com o 9 vai fazer com que eu tenha uma velocidade final legal numa descida ou mesmo num retão. Então eu acho uma boa sim, eu gosto dos cassetes que tem os pinhões de 9 e 10. E, cara, eu tô louco para esse grupo novo da Campagnolo E-Card com esses cassetes aí, que eu até fiz um vídeo para pôr uma Gravel aí e testar, porque eu achei muito legal e uma ideia muito boa. E a última pergunta, que acho que é mais assim, podemos dizer, polêmica, do John Lenoy. Fala, Guru, como vai? Gostaria de saber sua opinião sobre os rachões clandestinos, como o rachão do Milão em São Paulo. Na verdade, gente, eu acho que essa questão de existir esses rachões, ela está ligada ao nosso governo, né, a falta de incentivo do governo e das confederações, ou seja, da forma como as confederações ou as federações de ciclismo fazem isso. Nos anos 90, os anos 80 não existia rachão. Por que não tinha rachão? Porque tinha prova organizada. O ciclismo no Brasil, de estrada, nos últimos
sei lá, nos últimos 15 anos, sofreu muito com o quê? Primeiro, a falta de organização de prova. Ciclismo é de estrada, então a prova você tem que competir na estrada. Aí os caras começaram a fazer o quê? Competir em circuitos. Nós tivemos até a tradicional prova 9 de julho em Interlagos, várias vezes. E agora a gente tem o Bike Series, que são várias provas que acontecem em vários autódromos. Eu já corri, achei muito legal. Tem todas a questão de você chegar num lugar que é fácil você participar de uma prova, né? Uma organização muito bem feita. Só que assim, também tem os seus pontos negativos. É muita gente, você tem que passar muita gente durante as voltas, ou ser passado por essas pessoas, por os caras mais fortes. Então é uma coisa meio complicada. Mas a questão dos rachões é simples. Eles só acontecem porque não existem provas oficiais. Essas provas oficiais que deveriam existir, com o incentivo do governo federal, do governo estadual, com as confederações fazendo essas provas, elas não acontecem. Então os caras que gostam de ciclismo, que querem competir, os ciclistas profissionais, o que eles fazem? Fazem a questão que, um exemplo é o Rachão do Milão. E aí fica essa conversa, essa briga aí, uns falando que é perigoso porque é clandestino. Sim, é perigoso porque é clandestino, porque não tem rua fechada. Eu acho isso muito perigoso, sim. Mas também o que acontece? Veja a situação dos caras que são esses ciclistas que eram profissionais, porque hoje o ciclismo profissional no Brasil praticamente não existe. Ciclismo, tem mountain bike. Mas quem que é ciclista profissional hoje no Brasil? Essas equipes que não tem prova para correr? Então é uma situação muito ruim. O ciclismo de estrada no Brasil está numa situação muito complicada. E aí você, ao mesmo tempo, você tem outras provas? Sim, você tem provas como o Letap Brasil, você tem provas como o Gran Fondo Rio, você tem provas como o Gran Fondo Nova York. Só que, infelizmente, essas provas têm um valor de inscrição altíssimo. Mas por que tem esse valor de inscrição altíssimo? Porque para os caras que estão fazendo as provas, eles têm os gastos muito altos para poder fazer uma organização dessa. Para poder fechar a estrada, para poder fazer tudo isso. Então, infelizmente, essa é a situação no Brasil. A gente tem rachões clandestinos e provas que têm inscrições que beiram os R$1.000, que, na minha opinião, é muito complicado. Eu vou lá na prova, ganho um kit, uma roupa, a organização é excelente. Nossa, muito legal, eu já corri. Todas essas provas aí que eu tô falando, eu já corri. Excelente organização, tudo isso, mas, infelizmente, o valor da inscrição é altíssimo. Então, infelizmente, essa é a situação do ciclismo de estrada no Brasil. E a culpa maior de todos, de quem é, na minha opinião? Do governo, que não incentiva, e das federações e confederações que estão numa situação aí, em péssima situação, infelizmente. Beleza, galera? Bom, esse aí foi mais um Pergunte ao Guru. Deixa aqui embaixo suas perguntas, que semana que vem eu, dando uma olhadinha aqui, não dá para responder todas, não tem como. Eu respondo lá eu vou responder uma por uma, mas algumas eu pego e respondo aqui no vídeo. Beleza, galera? Não está inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com os seus colegas. Valeu, galera. Abraço. Até.